Bueno. Olha, vamos ver aí o que o Diego Lugano falou hoje. Para quem que foi, produção? Para qual? Pro Twitter ou pro Instagram? Porque hoje em dia todo mundo só fala pro Twitter ou pro Instagram. Ninguém vai falar nada pra ninguém. Vamos ver o que o Lugano falou. Vamos ver, dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. Olha lá. Eu já joguei com o Nenê e o conheço muito bem. Eu conheço muito bem ele, tá? O mesmo biquinho que ele faz no São Paulo, fazia em Paris, no Catar, fazia sempre. Quando ele chegou ao São Paulo, já veio com esse pacote, que está incluído esse biquinho por não jogar. Quem ele falou isso? Obviamente, se eu jogasse e fizesse mais parte do vestiário, né, do São Paulo, ele faria menos o biquinho. Porque eu teria muito mais autoridade para participar desse momento dele, que não deixa de ser uma situação em que a imprensa gosta de falar e ele rende assunto. Mas a gente no clube já sabia desde que ele chegou, como ele é um grande profissional, que poderia ser e foi muito importante. Mas ele está no fim da carreira e precisa entender isso. Futebol é intenso, físico e dinâmico. No ano passado vivi uma situação muito pior e tive de assimilar. Não acabou não. São coisas que acontecem no futebol e a gente tem que tentar resolver. O Ricardo Rocha conversou com o Nenê, o Lugano conversou. O Raí deve ser o Raí. Deve estar errado. O Lugano conversou, eu conversei. Tem mais. Ele entendeu que foi meio espontânea a reação. Digo de deixar escapar a emoção sem pensar no contexto geral. Depois do vestiário, também tivemos uma reunião, nós três, com ele no CT. Olha, São Paulo hoje não tem um líder dentro de campo. São Paulo não tem aquele cara que chega lá e bate com o negócio na mesa. Sabe, aquele cara que dá uma enquadrada em quem precisa enquadrar. O negócio é isso, o negócio vai isso aqui é mesa nova, irmão. Tá mas não quebra. Não, vai quebrar, vai nada. Tá na garantia, os caras trocam. Então o negócio é o seguinte, Pascoal, o São Paulo hoje não tem uma liderança, não tem uma referência. O São Paulo não tem. E quando você não tem, esse tipo de situação, ela acaba se proliferando. Posso falar uma coisinha? Eu acho que o São Paulo tem muitas lideranças. Só que são lideranças que chegaram agora. O Nenê é um líder no São Paulo, o Reinaldo é um líder no São Paulo, o Diego Souza é um líder no São Paulo. Só que são caras que chegaram relativamente há pouco tempo. O Reinaldo já estava, voltou, ganhou um outro status. O cara que está mais tempo ligado ao São Paulo, você acha que o Reinaldo é esse cara emblemático? O que você achou dessa declaração do Lugano? Só liberdade. Aliás, é o seguinte, o Lugano é meio que, né, tem muita gente que contesta ele, porque ele foi um jogador que não tinha uma técnica refinada, às vezes era meio truculento, viril, especialmente quem é rival do São Paulo tem a mania de querer sacanear o Lugano, diminuir o Lugano. Não. Ele é um cara extremamente inteligente, articulado, um líder positivo, né? Que a torcida ama ele mesmo, por ele ter sido um Roberto Dias, tecnicamente um Dario Pereira. E ele é um cara cujas palavras têm que ser realmente ouvidas e analisadas. Ele é sincero, é autêntico, e o que ele está fazendo, eu acho, é um bem pro Nenê. Você está falando, o Facingano vai se apaixonar daqui a pouco, né? E ele é um cara cujas palavras têm que ser realmente ouvidas e analisadas. Ele até falou isso, dar uma chegada se ele estivesse ainda jogando, estivesse no mesmo time, ele não ia fazer esse biquinho, ele não ia deixar. Ele ia chegar no cara lá, ia colar no cara, fazer a mulher. Primeiro que essa declaração acaba com aquela manifestação do Benjamini, que é o Nenê mais 10. Sim. Não, e vai de encontro com o que eu falei. Mas não tem a menor que o Nenê saiu e deu vaga pro Carneiro. O Nenê é mais jogador que o Carneiro. Mas o Carneiro tá se matando, tá lutando. A mensagem passada pela direção do São Paulo para o técnico do São Paulo, tá ali, ó, o Diego tá ali, falando com os jogadores, inclusive com o Nenê, a mensagem foi cá, o time está lento, o time não tem transição com velocidade no meio campo, você precisa modificar isso. E ele viu e botou o Carneiro. Mas é lógico que você falou, vai tudo contra o que eu falei. Óbvio, não tem a menor dúvida. Por quê? Porque às vezes eu sempre falo as coisas, falo assim, eu opino do que eu sei. Quando eu não tenho informação do que está acontecendo, eu não... Ele falou... A partir do momento que o Lugano falou, que vive o dia a dia disso... O Lugano falou tudo o que a gente falou aqui. Que a idade pesa. Faz biquinho. Chega no momento... Ontem ninguém falou aqui que ele fazia biquinho. Opa! Eu falei de grupo, que o Carneiro... Eu não vi ninguém. Aí tem outra coisa você falou. Que você pode discutir ou não. Ele falou aqui, faz bico. Não, aqui, ó. faz beicinho. Faz beicinho. Essa declaração do Lugano, ele tá defendendo e protegendo dois conterrâneos. O técnico, que é o uruguaio, o Aguirre, e o Carneiro, que foi o cara que entrou no lugar. Aí você pode falar assim, tá vendo? O Lugano é uruguaio, tá protegendo os uruguaios. Porque o Nenê tá batendo de... Ele tá protegendo o São Paulo. O Nenê passa a mão no Elinho, que é da base,
E o Carneiro, tá jogando bem, que tá correndo? Isso você falou Então, também. Mas Não, também você falou. mas também tem um atestado, então, de competência de quem contratou. Porque o próprio Lugano falou, olha, eu conheci ele, joguei com ele no Paris Saint-Germain, joguei com ele no Qatar, sabíamos Vem no pacote. Ele fala o pacote. Então também não adianta reclamar Mas peraí, agora, peraí, ô, Ben. que não contratasse, então. Mas peraí. Mas Mas aí também Mas tem um pouco de inclusive, exagero. deixa eu falar, Mas eu baita acho que exagero. eu acho que tem um pouco Não, de um pouco exagero não, aí baita. nessa situação por parte de todo mundo. De quem? É, Dê nome inclusive aos do bois. Lugano. Inclusive do Lugano. Quem deu a entrevista foi o Lugano, foi o Pascoal. Não, mas quando eu digo você todo também. mundo, eu acho Eu que não tem um dei pouco de entrevista. exagero por parte de todo mundo que eu digo, por exemplo, mídia, o próprio Lugano que falou a respeito dessa situação. O ombudsman. Quando ele fala, conheço o Nenê, contratamos o jogador sabendo já do pacote que vem junto. O cara quando não joga faz biquinho. Cara, repito, um jogador do nível do Nenê me causaria espanto e Eu surpresa se ele ficasse confortável no Feliz banco. no banco. Tá certo? O jogador de alto nível, ele quer jogar sempre. O jogador tecnicamente muito bom, ele quer estar em campo. Um jogador que pelo menos mostra, porque existem dois tipos de situações, Pascoal. Por exemplo, aquela manifestação negativa e aquela manifestação positiva. Eu não vi o Nenê em momento algum questionar a autoridade do No técnico. Mineirão que ele saiu Eu não chutando vi. coisa no... Ele Mas, São Paulo e ô, Cruzeiro. Rodrigo, Ali é legal? Rodrigo, peraí. Ele não quer sair, mas peraí, mas aí chutar depois ele copo falou é uma com o- coisa. ele falou com o chutar Fernando copo é uma depois. coisa. Vai pedir Falou com a desculpa. Aguirre. Mas Foi pedir desculpa, pode é o mínimo. acontecer, pode acontecer, Mas o que ele não pediu desculpa pode. pra Aguirre Mas depois. pode acontecer, Pascoal. Eu não fico pé da vida, por exemplo, o jogador saiu chutando copo. Uma coisa é fazer o que o cara fez com o Leão. Quem foi o treinador? O Carlos Alberto. Carlos Alberto no Corinthians, quando ele sai daquele jogo no Campeonato Argentina foi Paulista. aquele jogo. Não, foi na Argentina. Não foi no Campeonato Não, foi Paulista? pela Sul-Americana contra o Lanús. Enfim, foi um jogo desses aí. O Carlos Alberto, mas deu uma espanada pra cima do Leão. Isso daí é uma manifestação negativa. Agora o cara quando sai descontente, chuta um copo d'água, então chega no banco, dá um soco no banco. Mas isso é o que a gente faz viu. parte do O Marcos pacote, Rocha cara. fez isso com o Cuca na semifinal do Mundial. A gente não sabe Atlético e o o Raja. tom do Lugano indica Porque eu não posso que tem falar a algo respeito de uma mais. situação